eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que o louvor... Meus amados, estou aqui mais uma vez para postar esse vídeo para vocês e falar um pouco do amor de Cristo para todos vocês. É importante nós lembrarmos que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela retorna, sempre vai ao coração de alguém e traz a esperança de salvação para todos nós. Então, meus amados, nós vamos aqui para o livro de Mateus, capítulo 13, que diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu para semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-la. O verso 5 diz: E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça que a palavra diz. Então, meus amados, cercando os discípulos naquele momento, todos ficaram observando Jesus e ficaram meio perdidos, sem saber o que significava aquela parábola. Aí disseram assim: Por que eles falam por parábolas? Perguntaram um para o outro. Aí Jesus, ouvindo, respondeu assim: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então, meus amados, é interessante a gente lembrar que a parábola da semeação da semente nos fala uma semente que ela caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-la. Mas muitas vezes, meus amados, a palavra ela lhe é dada, lhe ministrada, mas a gente se perde na estrada da vida. Naquele momento a gente até absorve aquela palavra, mas ela, com o tempo, você vai esquecendo. Com o passar do tempo na vida, você vai esquecendo. Porque aqueles que têm, lhe será dado. Olha, como ele falou aqui: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem lhe dará, e terá em abundância, mas aqueles que não têm, até aquilo que tem lhe será tirado. Quem ouve a palavra de Deus, mas as pratica, e também tudo lhes é dado em abundância, tudo lhes prospera na sua vida. Agora aquele que não tem a palavra de Deus, até o pouco que tem lhe será tirado. Porque, meus amados, Deus veio para salvar a todos, tanto pobres como ricos, classe alta, classe média. Deus não faz nenhuma acepção de pessoas. Na realidade, Deus veio para que o Evangelho fosse pregado a toda criatura. Mas, meus amados, eu lhe digo a seguinte palavra: muitas vezes a gente está pregando até para pessoas mais simples, mas elas endurecem o coração.
Então eu percebo que às vezes chega no lar de uma pessoa até que tem mais condições financeiras, mas ouve também a palavra. Então a salvação ela é individual. Então mesmo aqueles que não têm praticamente nada, financeiramente falando, mas até o pouco lhe será tirado, porque eles endurecem o coração e não absorvem a palavra de Deus. A gente chega em certos lares para pregar a palavra de Deus, a gente vê tanta miséria em algumas casas, infelizmente é verdade, crianças tão carentes, e a gente observa o jeito das pessoas, falam com tanta agressividade com seus filhos. A palavra que corre ali dentro é palavras assim, digamos, que não é bom para ser pronunciada por uma família. O que passa na televisão muitas vezes é promiscuidade, músicas que as crianças vão ver aquilo ali, vão estar fazendo, que não edifica a família, ao contrário, que regride cada vez mais. Infelizmente já passei, depois de um certo tempo de já ter ido naquele local, e vi aquelas pessoas com até aquelas filhas deles, que antes, um ano atrás, estavam pequenas, hoje eu voltei lá, tão grávidas. Então o que é que falta para essa família? Falta justamente planejamento familiar, falta a palavra de Deus para reunir seus filhos e falar a verdade. Muitas vezes a palavra a gente é lançada ao coração, naquele momento o pessoal sente aquela alegria, mas quando a gente vai embora o pessoal continua praticando o erro, continua sufocando a palavra. Aquela que dá frutos, meus amados, é aquela pessoa que realmente absorveu a palavra e depois continuou na palavra de Deus e concretizou e não deixou morrer a palavra do Senhor e deu vários frutos. A gente recebe a palavra de Deus, se converte, aceita Cristo como nosso Salvador e em seguida temos que dar frutos. Uma palavra de Deus aqui, uma caiu em boa terra e deu fruto, um a 100 e outra a 60 e a outra a 30. Então, meus amados, você tem que fazer o idem, você tem que também transmitir a palavra para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que você teve de se libertar das forças do mal. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.